Pronto, começamos oficialmente a nossa série de webinars aqui sobre o ecossistema Zoho e como que a gente consegue otimizar processos, reduzindo o custo de ferramentas de MarTech. Então, a ideia é otimizar processo, otimizar a usabilidade e também reduzir custo. É uma tarefa que parece difícil, mas a gente, como especialista Zoho, a gente sabe que é extremamente possível usando tanto processos e metodologias ágeis, quanto ferramentas de ponta e tecnologia avançada de cada área da empresa. Então, a ideia aqui para todo mundo ficar na mesma página, essa série de webinars a gente vai começar a desmembrar as ferramentas Zoho, mostrar o que o Zoho tem, né, de melhor, e como que a gente consegue amparar as empresas em praticamente todas as áreas delas, né? Seja marketing, venda, suporte, RH, parte financeira. Então, nesse primeiro, a gente vai passar um overview, né, mais simples das ferramentas Zoho, falando um pouquinho dos principais concorrentes, quais as ferramentas que podem ser substituídas por essas novas soluções. E daí, a partir do próximo webinar, a gente vai fazer toda quarta-feira às 2 horas. No próximo webinar, a gente já começa a entrar dentro dos pacotes Zoho, que eu vou explicar um pouquinho mais como é que funcionam. E depois a gente começa, de fato, a fazer o webinar específico por ferramenta, né? Então, vai ser uma série que tem um início, meio e fim, né? Mas para trazer muito do dia a dia, muito do que a gente vive, o que a gente implementa aqui, e a gente vai trazendo ao longo das lives aqui também, especialistas Zoho, de dentro da própria Zoho ali também, para falar um pouquinho das novidades que estão por vir, das ferramentas, né? E casos de uso principalmente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, queria saber, quem tiver aqui no chat pode colocar em perguntas e respostas ali, digam se estão ouvindo bem, se está tudo certo, se estão vendo, se estão ouvindo. Para a gente é importante, porque senão a gente precisa ajustar algumas coisas aqui. Acredito que está tudo funcionando muito bem, mas é sempre bom ter um feedback aí do pessoal. Então, coloquem aqui, por favor. Deve ter numa caixinha aqui embaixo um íconezinho de mensagem, e daí aparece na lateral esquerda, aparece uma abinha ali com perguntas e respostas. As pessoas podem colocar aí. Beleza, já estou vendo aqui que já tem gente escutando. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui e começar falando um pouquinho da WebPick, o que a gente faz, o que a gente não faz, para quem que a gente é e para quem que a gente não é, tá? Então, já está aparecendo aí na tela, a WebPick é um dos principais parceiros da Zoho aqui no Brasil. Então, nós somos parceiros Zoho há 8 anos. Há quase 11 anos usamos Zoho, né? Então, desde o dia 1 da empresa, desde o dia 0, a gente usa Zoho e começou a se especializar cada vez mais nas ferramentas. E no terceiro ano a gente viu que cabia uma parceria e cabia ser representante, ser parceiro Zoho. Então, desde então, a gente começou a implementar para as outras empresas e otimizar processos dentro das outras empresas de todas as ferramentas Zoho. Obviamente que tem as ferramentas que são carro-chefe, que vou mostrar para vocês aqui também, mas a gente implementa todo o ecossistema Zoho, que são mais de 60 ferramentas, tá? Então, tem praticamente ferramenta para todo tipo de negócio, para todo tipo de área. E dentro disso, a WebPick ela foi se especializando cada vez mais em contas complexas e de grandes empresas, né? Tanto é que aqui na nossa listinha de algumas empresas que a gente atende, como Creditas, Editora Globo, Campari, Contígio, que é de transportes, Rádio Globo, Editora Globo também está no nosso portfólio, né? Alguns setores do governo também, Jus Brasil, Sabesp, né? Então, aqui são algumas empresas que a gente atende, inclusive a maior conta Zoho do Brasil está na nossa carteira, que é a Embracon, de consórcios, e a gente fez um grande trabalho lá na Embracon, onde a gente conseguiu reduzir muito o custo de ferramentas e também otimizar muito o aproveitamento de leads. Então, foi bem bacana, a gente tem vários cases de sucesso,
que ao longo das lives aqui a gente vai trazendo também justamente para mostrar que é possível implementar em vários tipos de empresas. Então, vamos lá, falando um pouquinho de WebPick, era isso. A gente é especializado em contas complexas, grandes contas, mas a gente atende qualquer tipo de empresa, né? A gente tem pacotes de serviços, suporte, implementação para vários tipos de empresa, e a gente acredita muito tanto nas ferramentas Zorro quanto nos negócios aqui no Brasil, e é por isso que a gente acaba apoiando em várias partes da implementação e da sustentação das ferramentas Zorro. Então, vamos passar aqui para as ferramentas Zorro. Então, vocês vão ver que aqui dentro do próprio site da Zorro, a gente pode ver que, falando um pouquinho de Zorro, voltando até para quem não conhece, né, Zorro é uma empresa indiana de 30 anos, então não é uma empresa que começou ontem, né, e também não é uma empresa pequena. É uma empresa que tem mais de 25 mil funcionários e está praticamente presente em todos os países do mundo. E ela fez uma coisa diferente da grande maioria das ferramentas, que é tentar criar uma ferramenta que abrace todas as áreas da empresa. A Zorro não foi por esse caminho, né? Porque todo mundo fala que quem faz tudo não faz nada, né? Tipo, que nem pato, né? Tipo, não voa bem, não nada bem, né? Não corre bem. Mas a Zorro foi por um caminho diferente, que é desenvolver softwares para cada área específica, para cada solução, para cada problema específico. Então, a Zorro ela não comprou nenhuma ferramenta de terceiros, todas as ferramentas ela mesma desenvolveu. Então, isso é um grande diferencial. Além disso, também, a Zorro ela não tem, ela é de capital fechado, né? Então, ela não precisa prestar contas para investidores e ter aquela corrida absurda, né, de ter que pagar de novo o dinheiro de investidores ali. Então, a Zorro, por isso que ela consegue comercializar produtos a um baixo custo, né? A gente costuma dizer que não é que a Zorro é barata, é que as outras são caras demais, como Salesforce, HubSpot, Zendesk e por aí vai, né? Então, a Zorro ela consegue ter ferramentas extremamente úteis e otimizadas, né? Muita tecnologia de ponta, e consegue ser incrivelmente mais barato que a grande maioria das ferramentas, principalmente essas que investem pesado em marketing, né? O foco da Zorro é investir dinheiro em produto e não em marketing, né? Tanto é que agora que a Zorro aqui no Brasil, principalmente, está começando a participar mais dos eventos para difundir um pouquinho mais, porque o brasileiro, infelizmente, ele tem um vício em ferramentas americanas, né? E acha que tudo que americano faz é sensacional, é incrível, e acaba torcendo o nariz para empresas de países emergentes como Índia, China, etc. Então, a gente está aqui para desmistificar né, essa ideia e mostrar que realmente as ferramentas são muito boas e elas conseguem ser extremamente competitivas em questão de preço, tá? Então, vamos lá. Passando aqui um pouquinho pelas ferramentas Zorro, deixa eu até pegar aqui e começar no site da Zorro aqui, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, 30 anos de mercado, 150 países, mais de 1 milhão de clientes, né? E mais de 150 milhões de usuários. Então, não é uma empresa aventureira, não é uma empresa que começou ontem, tá? Então, vamos explorar aqui os produtos Zorro. Então, aqui tem uma vasta gama de produtos, né? São mais de 60 aplicativos, como eu falei para vocês, e eu vou pontuar um pouquinho cada um deles e principalmente dizer com que tipo de aplicativo mais de prateleira eles competem, tá? Para vocês também terem uma ideia de o que a stack de vocês hoje de Martech tem e onde é que vocês conseguem também ir substituindo algumas ferramentas. Já vou deixar um aviso bem claro aqui, embora a Zorro tenha 60 aplicativos, não tentem, e é um negócio que a gente fala muito forte aqui, não tentem implementar várias ferramentas ao mesmo tempo. Isso é uma receita de bolo para dar uma merda muito grande, tá? Então, a ideia é sempre ir trocando uma ferramenta, implementando uma de cada vez, até por causa da adoção interna também da nova ferramenta por conta dos usuários. Então, é ir provando o conceito e mostrando que realmente as ferramentas funcionam, foi uma boa escolha, e assim por diante começar a fazer essas implementações, tá? Então, começando na parte de vendas aqui,
a gente tem algumas ferramentas, vocês vão ver que elas meio que se sobrepõem, porque a Zoho tem pacotes e tem produtos específicos para determinados tipos de empresa, tá? É o caso do CRM e do Begin. São dois CRMs. A diferença é que o Begin ele é muito mais voltado para pequenas empresas, para negócios mais simples, principalmente para quem tem também muita operação na rua, né, representantes, distribuidores, etc. Então, ele é um CRM muito para competir com a Agendor, com como CRM, com esses CRMs mais enxutos, menorzinhos um pouco. E o CRM, de fato, né, usou o CRM, é o Begin com esteroides. Né? É o CRM, para vocês terem ideia, eu trabalho com CRM desde 2010, então já usei tudo que vocês possam imaginar de CRM. Sou meio rato de ferramenta, então vou usando, vou testando tudo e vou vendo o que uma é boa, o que não é boa e tal. E o Zoho CRM, para mim, foi o melhor CRM que eu já usei na minha vida, pela questão de ter uma flexibilidade muito grande. Eu posso fazer qualquer tipo de operação rodar dentro do Zoho CRM. Diferente dos outros CRMs de mercado que eu preciso moldar a minha operação ao CRM, porque muitas coisas são engessadas, inclusive HubSpot e Salesforce, que são os mais mencionados, né, quando a gente fala de CRM, Pipedrive, etc. O Zoho CRM, ele se adequa ao processo, né? Então, eu posso ter tanto uma operação de uma nutricionista, por exemplo, que precisa cadastrar ali pacientes, receitas, retornos, né, e ter toda essa agenda ali por dentro, quanto uma empresa gigante como a Embracon, por exemplo, que tem os diferentes, vários tipos de negócio, né, propostas, análises, né, de score, etc. Então, eu consigo criar várias coisas dentro do Zoho CRM, não vou me aprofundar tanto aqui, porque vai ter uma live só sobre Zoho CRM, mas para vocês terem ideia que, basicamente, o que vocês imaginarem é possível fazer dentro do Zoho CRM. Lógico que com ressalvas, né? Mas ele tem funcionalidades muito amplas, inclusive a parte de código, que não vi em nenhum outro CRM, né? Onde, não existe um botão que faça XPTO, eu vou lá no código, eu crio, né? E implemento esse botão, tá? Então, esses dois aqui são CRMs. Zoho Forms é competidor direto de Typeform, Google Forms e todos esses forms que tem, com as mesmas funcionalidades, com tipos de perguntas, com bifurcação de perguntas, né? Se responde isso, a próxima pergunta é aquilo, se responde aquele outro, a próxima pergunta é diferente. Então, tem toda essa triagem aqui para fazer um questionário. O Sales IQ, ele é o Omnichannel da Zoho, então é ele que integra todos os canais de comunicação, como WhatsApp, Live Chat, Messenger, Instagram, né, todas essas caixas de conversação, e ele ainda tem o tracking de usuários, então eu consigo ver exatamente quais os usuários que estão no meu site, em quais as páginas que eles visitaram, qual que é a fonte. Então, ele é um concorrente direto aí de um GivoChat, do Intercom e todas essas ferramentas de chat online que também tem integração omnichannel. O Zoho Sign é um concorrente direto do DocuSign, o OneDoc e todas essas ferramentas de assinatura de contratos online, tá? Então, tem toda essa parte de organização, de onde que cada um tem que assinar, tu consegue fazer toda a gestão disso e o acompanhamento, né, de quem que já assinou, quem que falta assinar, e assim por diante. O Bookings é como marcação de agenda, né, um calendário, então nem tem no próprio Google ali, né, tipo o link da agenda e a pessoa escolhe ali, marca, o Bookings faz exatamente isso, né, então ele é bastante usado também por empresas de saúde, né, para a pessoa escolher o médico que ela quer ali, seleciona dia e horário, tá? E ele faz toda essa gestão de folgas, de horário de atendimento, etc. O DAP, não sei se é assim que fala, porque é uma ferramenta nova, tá? É uma ferramenta de otimização e de adoção de ferramentas Zoho, então foi bem legal essa sacada Zoho, porque como tem mais de 60 ferramentas, não existe uma pessoa na face da Terra que tenha domínio completo de todas as ferramentas Zoho, né? Eu queria muito conhecer essa pessoa, mas eu acho que ela não existe.
porque é muita coisa e tem ferramentas que são muito densas, né? Só para vocês terem ideia, o cara entender muito de Zorro CRM, muito de Zorro Desk, já é um achado absurdo, né? Que são duas ferramentas bem completas e bem complexas. E o Zorro DAP, ele veio para ajudar no treinamento dos usuários em ferramentas. Hoje, como ele é recente, se não me engano, tem 4 ou 5 ferramentas já que já tem ali no Zorro. Tem CRM, tem o Sales IQ, tem o Analytics, se não me engano, e tem mais umas 2 ferramentas ali, e aos poucos a Zorro vai colocando ainda mais para que a pessoa consiga ter um acesso às ferramentas, e a própria empresa que faz também essa triagem, né? Tipo, o que a pessoa precisa aprender, o que ela precisa ver sobre as ferramentas. Isso é bem legal. Na parte de marketing aqui, então, a gente tem, de novo, tem 2 ferramentas que mais ou menos elas se sobrepõem, tá? Que é o Campaigns e o Marketing Automation, tá? Onde é que elas se diferenciam? O Campaigns foi primeiro, ele foi criado primeiro, então ele tem mais integrações fáceis com as ferramentas Zorro. O Marketing Automation tem também, mas o Campaigns ele acaba sendo um pouco mais robusto. A diferença é que o Campaigns ele é muito mais voltado para relacionamento interno, né? Para quem já é lead ali, faz as jornadas e as campanhas para relacionamento de leads já adquiridos. E o Marketing Automation ele é mais voltado para atração de leads, né? Então ele tem a parte de landing pages, tem a parte também de jornadas, de fluxos, né? Então dá para usar ambos da mesma forma? Dá, só que o Marketing Automation ele é um pouquinho mais completo que o Campaigns, tá? E uma coisa legal é que o Marketing Automation aqui, a Zorro nunca fez isso, tá? A Zorro Brasil foi a única subsidiária da Zorro, né, fora da Índia, que a Índia, a Zorro Índia, apostou para receber feedbacks e otimizar uma ferramenta. Então, ao longo dos últimos tempos, a Zorro Brasil coletou de vários usuários, de vários clientes, feedbacks e novas funcionalidades que o Marketing Automation deveria ter. E agora, esse ano, vai sair essa otimização da plataforma muito voltada para o mercado brasileiro e para as nossas necessidades aqui. Então, vai ser bem legal, estou bem ansioso para sair essa nova versão, que acredito que vai potencializar bastante a ferramenta, tá? Mas, voltando, né? Campaigns e Marketing Automation é ferramentas de automação de marketing para concorrer com RD Station, HubSpot Marketing e todas essas ferramentas de atração, conversão e nutrição de leads, tá? Zorro Social é a ferramenta da Zorro para gestão de redes sociais. Então, ela compete com Ethos, com MLabs e todas essas ferramentas que fazem tanto gerenciamento das redes sociais, quanto agendamento de postagem, aprovação de postagem, né? É bastante usado também por agências de marketing, né? Então, inclusive, o Zorro Social tem um pacote específico para agências de marketing, para controlar várias contas. Então, tem toda a parte de aprovação, de agendamento. Uma coisa legal é que a Zorro tem inteligência artificial embarcada em praticamente todas as ferramentas, né? E o Zorro Social não é diferente. Então, o Zorro Social tem uma opção de postagem ali nas redes sociais que é de melhor horário. Então, ele vai mapeando ao longo das postagens qual que é o melhor horário de interação dos seguidores ali, seguidores, o social ele vai postar essa postagem, vai fazer essa postagem no melhor horário com base no engajamento histórico, tá? E daí tem integração com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, com X, né, que é o Twitter, e várias outras redes sociais que a gente acaba não usando tanto aqui, como Mastodon, né, tem uma de uma borboletinha azul, que é alguma coisa blue, que eu não me lembro o que é, mas tem várias redes sociais, né? E todas as mais utilizadas tem aqui dentro, tá? E também tem caixa de entrada, então tu centraliza todas as conversas de todas as redes sociais num lugar só. Ele é bem completo, com todas as análises ali, tracking também. O Zorro Forms tinha lá na parte de vendas também, que é a parte de formulários da Zorro. O Zorro Sales IQ também, mesma coisa, né? Que como eu falei para vocês, como tem ferramentas que são funcionam por várias áreas, vocês vão ver aqui elas repetidas. Então, Sales IQ
o chat também da Zoho. O Zoho Sign aqui também. E o Marketing Automation é uma versão do Campaigns aqui para objetivos diferentes. O Zoho Survey, ele é mais voltado para pesquisas, tá? Então, ele é um pouco diferente do Forbes, porque ele é mais voltado para pesquisas de NPS, CSAT, né, de clima, de sentimento. Então, ele faz todas essas pesquisas, ele integra também com outras ferramentas como o CRM. Então, eu consigo mandar um survey, por exemplo, por dentro do CRM, com automações ali, eu só crio num lugar diferente. E eu consigo trazer essas informações para dentro do CRM e fazer ações diferentes. Por exemplo, um cara que é detrator vai receber um tipo de atenção, um cara que é promotor, um outro tipo de atenção, e assim por diante, tá? O Zorro Sites é um criador de sites da Zorro. Ele é funcional, vou dizer assim para vocês, porque ele não é como um WordPress, não é como um Webflow, né, e essas outras ferramentas mais robustas de criação de site. Ele é uma ferramenta que é ok se tu não tem a possibilidade ou conhecimento, né, dessas outras ferramentas, atende, né, mas entendam que ela é bem mais limitada frente a essas ferramentas, por enquanto, né, acredito que a Zoho vai começar a investir cada vez mais, mas ele é basicamente arrasta e solta, né, tu vai criando os bloquinhos ali e vai criando as páginas, mas ele não é tão otimizado quanto o WordPress, quanto o Webflow, né, Framer e todas essas outras ferramentas de criação de site mais profissional. O PageSense é uma ferramenta que eu adoro, tá? Eu usei muito, ele é o concorrente direto de Clarify, de Hotjar, né, e todas essas ferramentas de tracking e mapeamento de visitantes. Então, ele é muito completo, ele tem mapa de calor das páginas, tem gravação de tela para saber onde é que as pessoas clicam, como é que elas navegam no teu site ali, tem todo o traqueamento para saber de onde é que as pessoas vêm, né, de onde elas clicaram, tem toda a parte também de mapa de cliques das páginas, dá para fazer teste AB sem precisar mexer no site, sem precisar mexer em uma página, né? Dá para trocar a imagem, dá para trocar texto, dá para fazer várias alterações de cores também, para fazer testes AB de forma muito rápida e já automatizar o vencedor, por exemplo. Né? Então dá para te fazer vários testes ali dentro e otimizar de fato as páginas para ter a melhor conversão possível. Eu adoro o PageSense, eu estou sempre olhando ele e pegando insights ali, porque ele ajuda demais. Zorro Landing Pages, o Zorro Landing Pages ele está dentro do Marketing Automation também, mas ele também, todas essas ferramentas aqui, só para vocês entenderem, algumas estão dentro de outras, mas elas podem ser contratadas separadamente, tá? Então, o Landing Pages diferente do Zorro Sites, ele é um criador de landing pages. Então, é concorrente dessas ferramentas que fazem todas essas criações de landing page. Quem é infoprodutor, ele acaba conhecendo mais essas ferramentas, né, de criação de página. Então, por aqui tu faz toda a gestão e a criação de página de forma simples também. Arrasta e solta ali, tu vai construindo a tua página, além de ter vários templates também já pré-prontos que, na falta de criatividade, pega um template, muda texto, muda cor, muda imagem e tá feito uma landing page em minutos, tá? O Backstage é uma ferramenta que eu usei o ano passado e eu me surpreendi, achei ela muito boa. Ele é concorrente direto de Simpla, Pensa no Evento e todas essas ferramentas de venda de ingressos para eventos, tá? Eu fiz um evento ano passado que foi uma imersão de LinkedIn e fiz todo ele por dentro do Backstage, né? Criei a página lá da imersão, criei os convites, os preços, conectei com o Mercado Pago, com a minha conta do Mercado Pago, e automaticamente a pessoa caía lá na página, lia, clicava em comprar o ingresso, já comprava o ingresso, já caía na minha conta, ela já recebia um e-mail já de sucesso da inscrição, né, e já caía para mim também todo o relatório dos pagantes ali, e inclusive com cálculo de ROI também, o que estava rentabilizando ali o meu evento. Achei fantástico, uma ferramenta muito boa, e eu, por exemplo, não faço mais evento sem ser pelo Backstage, tá?
O Commerce é uma ferramenta de criação de loja online, então, para concorrer com Shopify, né, o Commerce e todas essas ferramentas de criação de loja online. Então, dá para criar toda a tua loja online aqui, conectar com os checkouts, com os meios de pagamento e tu fazer toda essa gestão de produtos. Ele também integra com uma outra ferramenta do Zoho aqui, que é o Inventory, que é de estoque, né? Então, tu consegue cadastrar todo o teu estoque lá, né? Assim que sai a compra, dá a baixa como um processo tradicional de qualquer loja online, tá? Então, é uma ferramenta bem completa também. Indo para a parte de suporte ao cliente, aqui a gente tem várias ferramentas também para apoiar nessa área, tá? Tem o Zoho Desk, que ele é concorrente direto do Zendesk, Intercom, Freshdesk e todas essas ferramentas de suporte ao cliente, com criação de tickets, né, resolução de problemas. É uma ferramenta muito completa e, assim, Zendesk, por exemplo, é um quinto do preço do Zendesk, por exemplo, o Zoho Desk e entrega muito mais, tá? Sei que eu sou um pouco suspeito para falar isso, mas a gente, como acaba fazendo muito a comparação das ferramentas e as funcionalidades ali, a diferença é discrepante, assim, pela questão de valores. E também tem inteligência artificial aqui dentro do Desk para ajudar a resolver problemas, tem toda uma parte completa de canais de contato, então por dentro do Desk eu posso responder por e-mail, por WhatsApp, né? Eu posso também enriquecer minha base de conhecimento, então tem aqui toda uma base de conhecimento aqui disponível também para o usuário, né? Tem um portal de base de conhecimento com artigos que eu posso criar. Então, tem todas as funcionalidades para ter um atendimento, um suporte ao cliente bem eficiente e de forma bem prática, tá? O Assist, ele é concorrente direto de Anydesk, TeamViewer e todas essas ferramentas de acesso remoto, né? Quem tem equipe de TI sabe, né, que tipo, deu um problema lá no computador, chama a TI, o cara te manda um arquivo, tu baixa, instala e ele acessa teu computador e fica mexendo ali para arrumar o que precisa. O Assist faz exatamente isso, né? Dá para ligar para o cliente por dentro do Assist também, né? E dá para conversar por chat também e ter todo o acesso ali do técnico à tua máquina. Seis aí que eu já falei, que é do chat Omnichannel da Zoho. O Bookings também já falei, que é de marcação de agenda, né? De reuniões ou consultas, etc. O FSM aqui é um produto que ele é mais voltado para quem tem operação em campo. Então, imagina que é uma oficina, um serviço autorizado técnico de, sei lá, de máquina de lavar, né? Então, o FSM é justamente para isso. Ele consegue fazer toda a seleção do profissional, a alocação desse profissional, ver todo o trajeto que esse profissional fez até a casa do cliente, quanto tempo demorou o serviço, né, com timesheet, consegue calcular todo o preço do orçamento, consegue fazer toda essa gestão de cobranças de serviços ali, com ordem de pagamento, ordem de serviço, etc. Então, ele é mais voltado para agentes de campo, né? E daí eu falei de máquina de lavar, mas, por exemplo, quem vende máquinas pesadas também, como máquina de corte e gravação a laser, por exemplo, né? Que o técnico tem que ir lá, tem que instalar, depois tem que ir lá e resolver problemas que tenham acontecido, né? Então, pode ser qualquer tipo de profissional de campo, tá? O Lens aqui, ele é parecido, só que ele é mais voltado para que o técnico não tenha que ir no local do cliente. Então, o Lens, ele acaba trabalhando com a lente do celular, né? Então, o cliente mostra onde é que está o problema, o que, que aconteceu, e o técnico vai guiando o cliente para fazer exatamente o que ele precisa fazer. Conecta esse cabo ali, tá vendo que esse cabo vermelho aqui está solto? Né? Tem esse botão aqui que tu precisa apertar e segurar por 3 segundos. Então, com base em realidade aumentada, tanto o técnico quanto o cliente consegue registrar o que está acontecendo, tirar foto, né, desenhar na tela ali, e assim não precisa, a empresa acaba economizando esse deslocamento de um técnico ou de um profissional lá. Vamos lá. Até aqui, gente, ok? Né? Quem tiver dúvidas, pode colocar aqui também. O Caio e o Léo estão aqui também para apoiar. Quem tiver mais dúvidas aqui,
pode ir colocando aí que a gente vai falando. O Felipe falou perguntou, né, se o tema era Azul CRM hoje. Hoje, Felipe, é um overview das ferramentas, né? Tipo, o que tem, né? Com que elas competem ali e onde que a gente consegue encaixar cada uma delas. Vai ter um webinar específico sobre Zoho CRM. Então, o primeiro hoje é um overview geral, depois a gente vai entrar um pouquinho mais dentro por pacotes, né? Então, pacote de vendas, o que a gente tem ali, por exemplo, o Zoho CRM Plus, né? Tipo, o que tem dentro do Zoho CRM Plus, valores, ferramentas, e depois a gente começa a entrar também em webinars específicos de cada ferramenta. Então, vai ter um específico. Zoho CRM, acho que um é pouco, né? Talvez a gente precise de uns 3 ou 4 aí para falar de todas as funcionalidades e tal. Então, algumas ferramentas mais enxutas vão ter um webinar dedicado e outras mais complexas vão ter vários dedicados. Beleza, seguindo aqui a parte de finanças, tá? Um ponto de atenção é que a Zoho ainda está trabalhando com a parte da legislação brasileira, tá? Então, tem algumas ferramentas que, infelizmente, dependendo do que a empresa precisa fazer, a Zoho não consegue atender por causa da legislação brasileira, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui, mas a grande maioria delas dá para usar, só que às vezes tem uma empresa que tem uma regra de negócio, um negócio muito específico e que precisa ser feito daquele jeito que às vezes não dá para fazer, tá? Então, o Zoho Books, ele é uma ferramenta de contas a pagar e a receber, basicamente o fluxo de caixa da empresa ali para cadastrar e registrar tudo que entra e tudo que sai, tá? Então, é muito voltado para essa parte. O Expense é uma ferramenta fantástica que praticamente toda empresa que desloca profissionais precisa usar, que é basicamente o reembolso de despesas de viagem ou de deslocamento. Então, eu já trabalhei numa empresa, por exemplo, que cada viagem que a gente ia fazer, né, a gente participava de várias feiras e tal, né, eu tinha que pegar a notinha, né, guardar a notinha de tudo, comida, deslocamento, hospedagem, e daí chegava no outro dia na empresa, perdia praticamente o dia inteiro depois do evento, só planilhando, né? Pegando a notinha por notinha, botando na planilha, mandando para o financeiro para depois ser reembolsado. O Expense acaba com isso, porque ele tem um aplicativo no celular, eu tiro foto da nota, ele já categoriza, na grande maioria das vezes, já categoriza o que é essa despesa, já bota o valor ali, então ele já lê toda a nota fiscal, e eu já mando para aprovação. Chega lá no responsável por essa aprovação, ela vai ver essa requisição ali, vai aprovar ou não aprovar uma parte. Vou dar um exemplo, né? Dentro do Expense dá para ter regras, por exemplo, que alimentação reembolsa até R$40. O almoço do cara deu R$50, ela vai reembolsar 40 e 10 pila vai ficar por conta do funcionário. Tá? Então, todas essas regras de quem que aprova, quanto que aprova, né, qual que é o limite de cada coisa, tem dentro do Expense e é uma mão na roda, porque é simples, né? Não precisa ficar juntando aquele monte de papel. Pegou a nota, tirou a foto ali, cadastrou, joga no lixo a nota e vida que segue, tá? O ZohoSign, como eu falei para vocês, concorrente do Andoc e DocuSign. Inventory, que foi que eu falei ali, que eu mencionei quando eu falei da ferramenta de loja virtual, né, de e-commerce ali. Então, aqui dá para cadastrar todo o estoque e ele já dá baixa automaticamente quando vende lá, ou com e-commerce ou com qualquer outra ferramenta que tu trabalhe de e-commerce. O Invoice é uma ferramenta para criação de cobranças, né? Então, por exemplo, serviço técnico, né? Tipo, emite uma cobrança ali através do invoice e o cliente paga e já dá baixa e dá para conectar também com books e daí tudo acaba ficando dentro do ecossistema Zoho, tá? O billing, ele é parecido com o invoice, só que ele é mais voltado para assinaturas, né? Então, SaaS, por exemplo, que utiliza bastante assinaturas, então, fazendo a integração com o billing aqui, já tem todos esses registros de cliente que saiu, ele já calcula tudo que vocês possam imaginar, LTV, churn, custo médio de venda, tem uma série de dashboards ali dentro do billing,
para te acompanhar tudo, tá? Tudo do quem que são os melhores clientes, os melhores pagantes, né? Quem que está devendo, quem que está atrasado, quem cancelou, o motivo de cancelamento. Então tem tudo bem completo aqui e integra com a ferramenta que vocês usarem. O commerce, já falei. O checkout, ele pode ser uma parte do commerce, né? Ele é justamente para a criação de checkout. Por exemplo, tem gateways de pagamento, né? Que não tem checkout. Um exemplo é o Asas, né? O Asas talvez seja um dos gateways de pagamento mais usados do Brasil, mas eles não têm um checkout bonitinho, né? Um checkout que tu consiga pegar as informações ali, deixar o máximo que tu consegue botar a tua logo e a cor ali, mas é um negócio feio, né? Então não te deixa pegar mais informações. No checkout aqui tu consegue criar um checkout bonito, né, e elegante para te fazer as vendas online. Payroll é a parte de folha de pagamento, então dá para cadastrar aqui todas as folhas de pagamento, fazer os pagamentos, fazer toda essa gestão de funcionários. O Practice aqui é uma ferramenta específica para empresas de contabilidade. Então, quem é empresa de contabilidade sabe o estresse que é para o cliente enviar tudo que entrou, tudo que saiu, todas as notas e tal, para eles conseguirem fazer todas as DARFs e aplicações de impostos ali. Então, o Practice, ele é para isso. Então, a contabilidade configura o Practice, tem um portal do cliente, onde ele sobe todas as coisas, que ele consegue analisar, já tem um relatório já e dashboards de todas as informações que o cliente tem, tá? Então, é voltado para essa área específica. E-mail e colaboração, eu gosto bastante dessas ferramentas, tá? Porque eu sei o quanto custa um G Suite, quanto custa o Microsoft 365 para empresas, e a Zoho tem pacotes extremamente baratos, né? De toda essa parte de e-mail e relacionamento interno, tá? O mail é o Zoho Mail como um Gmail, como um Microsoft, as mesmas coisas, tá? Caixas de entrada, pastas, rascunhos, caixa de saída, spam, etc. Com um ganho que também ele tem inteligência artificial, então eu vou escrevendo a frase, ele vai sugerindo um autocomplete para as frases, então eu consigo escrever meios de forma muito mais rápida. Ele integra também com as outras ferramentas, então, por exemplo, se eu integrar com o CRM, por exemplo, né, os e-mails trocados com o cliente, eu consigo ver dentro do lead, lá dentro do CRM também. O OrkDrive, ele é exatamente como um SharePoint, como um Google Drive, o OneDrive da vida, né? Então, ele tem o armazenamento em nuvem de arquivos, de todos os tipos de arquivos possíveis. O Connect é o Facebook da empresa, né? Então, são as empresas... meio que social, onde as pessoas vão postando coisas no feed sobre elas, dá para fazer menções a colegas de trabalho, parabenizar, também avisos, né, internos e todo esse tipo de comunicação interna. Ele é um concorrente da Feeds, por exemplo, né, que tem essa parte de relacionamento interno ali das pessoas. Seguindo aqui, Zoho Sign, já falei, que é das assinaturas, bookings de agendamentos. O Meeting, ele é bem completo, inclusive a gente está aqui pelo Zoho Meeting, né? Dentro do Zoho Meeting tem o Zoho Webinar, então é onde tu consegue fazer webinars abertos ou fechados, né? Toda a parte onde vocês se cadastraram, eu não criei absolutamente nada em código, lá está pronto. E aqui eu consigo também ter toda a parte de brand, tá? Da empresa. Então, coloquei a logo, banner ali e tal, todas as informações que a gente precisa. Então, aqui ele é muito completo e ele faz meeting também, como um Google Meet, né? Como Teams. E eu gosto bastante porque ele fica na vida do lead. Então, quando eu vou fazer reunião com algum lead que está no CRM, por exemplo, essa reunião ela fica também registrada no histórico, na vida do lead lá, então eu consigo ver quantas reuniões eu fiz, né? Se o cara compareceu, se deu um no-show e tal. Então ele é bem completo. O Zap2Mail é uma ferramenta que é extremamente útil, principalmente para quem envia muito e-mail transacional
de plataforma, né? Então, vou dar um exemplo. Quando vocês se cadastram numa uma nova conta em alguma ferramenta, vocês vão receber um e-mail com um link de validação, por exemplo, que tem que clicar ali, ou um código que tem que colocar para terminar a criação de conta. O Zap2Mail faz esses envios extremamente barato, tá? Extremamente barato. E ele é um concorrente dessas ferramentas como Safety Mails, né? E todas essas ferramentas de disparo de e-mail em massa ou transacionais, tá? Tanto de marketing como transacionais. Então, para avisos de sua conta trial tá terminando, né? Código de validação de conta, atraso de algum serviço, né? Passagens, etc, tá? Então, ou vencimento de alguma coisa. Então, todos esses e-mails transacionais dá para fazer pelo Zap2Mail e extremamente fácil de configurar e extremamente útil também. O Click, eu adoro o Click. O Click ele é um concorrente direto de Slack, né, e Teams e todas essas ferramentas de relacionamento interno. E só que qual que é a grande sacada do Click? O Click, que ele não apaga as conversas, né? Então, diferente de Slack na versão gratuita, que 2.000 conversas ele já vai, mensagens, né? Ele já vai apagando ali as mais antigas. Eu consigo pesquisar de forma muito fácil pelo Click e o Click ele integra com as ferramentas Zoho. Então, se eu tiver, por exemplo, o CRM, o Projects, que eu vou chegar lá, né? E algumas outras ferramentas como o Desk, eu consigo, pelo próprio Click, eu consigo criar coisas dentro dessas outras ferramentas. Vou dar um exemplo, né? Imagina que eu tenho um canal dentro do Click ali, que é de marketing. E daí eu vi que o nosso site está fora do ar. Em vez de eu ter que avisar uma pessoa específica ou ir lá na minha ferramenta de criação de tarefas, criar uma tarefa para isso, eu crio uma mensagem lá, pessoal, o site está fora do ar. Dentro dessa mensagem, eu faço essa mensagem se transformar numa tarefa. E daí, dentro do próprio Click, eu já consigo atribuir para quem quer essa tarefa, com data e tal, para finalizar essa tarefa. E eu não preciso abrir uma outra aba de uma outra ferramenta. Então, eu faço tudo isso por dentro da ferramenta. Eu posso conectar, por exemplo, com o CRM e ter um canal de vendas, e assim que uma venda for realizada, ele dá um alerta lá dentro do Click, lá dentro desse canal, que uma venda foi realizada. Tá? Então, eu consigo conectar com várias ferramentas Zoho, pesquisar arquivos, documentos. Então, ela é bem completa e eu gosto bastante dela. O Office Integrator, ele, na verdade, é um pacote disso daqui que está aqui embaixo, tá? Ele é como se fosse um LibreOffice, né? Que tem os pacotes ali de planilhas, de documentos, né? De apresentações dentro dele, que são essas ferramentas aqui, tá? Então, eu vou baixar aqui um pouquinho, porque o Writer é um concorrente do Google Docs, tá? O Sheet, obviamente, é o concorrente do Google Sheet, né? De planilhas. E o Show é do Presentation, né? Então, é para slides. Não perde nada em qualidade, tá? O que muda? Muda o posicionamento de algumas funcionalidades ali, que no Google tipo, é de um jeito, no Zoho é de outro jeito, assim, mas ele não perde nada. Sheets tem as fórmulas, tem o mapeamento automático de células ali também. Então, tem toda essa parte de que o Google tem também, tá? Não perde nada. O Learn aqui é uma plataforma interna de aprendizagem onde a empresa pode criar conteúdos e treinamentos internos. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo sofre com isso, né? Às vezes tem uma pessoa só em uma posição e essa pessoa vai entrar de férias e outra pessoa vai precisar absorver essas atividades. Daí, tipo, perde-se uma semana, mais ou menos, das duas pessoas, né? Uma ensinando e a outra aprendendo. Se tu criar um treinamento disso no Learn, essa pessoa cria o treinamento e a outra vê o treinamento, já sabe exatamente o que tem que fazer, todas as atividades ali e vida que segue. Então, para fazer treinamento de onboarding de colaboradores, né, treinamento de vendas, treinamento de operacional, o que é para fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, tudo isso é como que um Hotmart interno da empresa, tá? Writer, já falei. Notebooks, ele é bem legal, tá? Ele é uma ferramenta muito parecida com o Evernote,
né? E todas essas ferramentas de anotações online, post-its online, né? Então, o notebook eu consigo criar anotações e consigo compartilhar também com pessoas. E daí eu posso dizer se essa anotação a pessoa pode só ver ou ela pode editar também. Então, qualquer coisa de insights, por exemplo, pensei no negócio e tenho certeza que todo mundo tem conversa consigo mesmo no WhatsApp, né? Acho que toda pessoa normal hoje em dia tem a conversa consigo mesmo no WhatsApp. O notebook, ele supre essa necessidade, né? Tipo, eu vou lá no notebook, anoto e faço as anotações necessárias ali para revisitar isso ou para dar seguimento no que for preciso, tá? Calendário, já falei também, o calendário é o Google Calendar, né? Então, eu consigo ver todas as minhas atividades, agendar reuniões ali por ali também, e atividades em geral. Recursos humanos. O People, ele é toda a parte que tange os funcionários da empresa, né? Então, plano de cargos, né? Evolução dos funcionários, toda a análise de desenvolvimento, né, as atividades necessárias. Então, toda essa gestão aqui de pessoas e concorrente de feeds, como é que é o nome de uma outra que é Rock alguma coisa, não vou lembrar, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Solids e todas essas ferramentas para ambiente de RH. O Recruit, ele é uma ferramenta justamente para criação de vagas, né? Gestão de currículos, ele conecta com o LinkedIn também, então dá para postar vagas no LinkedIn por dentro do Recruit aqui, ele faz toda essa gestão e análise de currículos, vagas e etc. O Expense já falei, que é das notas fiscais ali, o Sign também já falei. O Workly é justamente para quem tem profissionais temporários, né, freela, etc. Então dá para fazer toda essa gestão desses profissionais por aqui por dentro do Workly, tá? Deixa eu só... Culture Rocks, isso aí, Caio, é essa mesmo. Sabia que era alguma coisa Rocks. Mas, sim, o People é o concorrente Fits, Culture Rocks, né, Solids, etc. Deixa eu seguir aqui. Então, o Workly é isso, é para alocação e gestão ali de trabalhos temporários, né? Não só de freela também, né? Mas, por exemplo, tem empresas que têm agência de modelo, né? Ou promotores, agente de promotores e tal, que não tem promotor fixo, né? Então, eles vão lançando ali os serviços e tal. Payroll é toda essa parte de folha de pagamento, não é a minha área específica, né? Então, provavelmente quando a gente for falar de payroll, eu vou chamar um especialista dessa ferramenta aqui, mas é toda essa organização aí de folhas de pagamento e os colaboradores da empresa, tá? O Trainer Central, ele é muito parecido com o Learn aqui, tá? Então, ele também é para treinamento de profissionais, tá? Então, dá para criar vários tipos de treinamento, vários tipos de funcionalidades ali dentro. Jurídico tem a parte do Zorro Sign. Aqui a parte de segurança e TI. Cara, o Vault é uma ferramenta que eu adoro também. Tipo, não são só as ferramentas robustas que me encantam, tá? Simples também, eu gosto bastante. O Vault, ele é um concorrente do Keyless e mais essas outras ferramentas de gestão de senhas, tá? Então, ele tem um aplicativo, a extensão de navegador também, então não preciso ficar salvando no navegador, eu posso clicar nele ali e ele preenche já o login e senha. E daí eu posso separar por pastas isso lá dentro do Vault, né? Tipo, senhas de marketing, senhas de venda, senhas financeiras, né? Senhas pessoais, etc. E eu posso escolher com quem que eu compartilho essas senhas, né? Então, eu posso compartilhar tanto com uma área específica quanto pessoas específicas, tá? Então, ele faz toda essa gestão e acaba com aquela loucura de tipo, mudou a senha do Facebook, atualiza a planilha, apaga a senha antiga, pô, tô tentando entrar no Instagram, não tem a senha aqui, onde é que tá, quem é que apagou?
Aqui registra todas as alterações, todos os históricos, e é possível compartilhar com as pessoas, tá? Zoho Creator é uma ferramenta low code, então dá para criar aplicativos inteiros aqui dentro do Zoho Creator, e também dá para otimizar aplicativos próprios da Zoho, né? Então, por exemplo, através do Zoho Creator, no CRM, por exemplo, eu consigo criar funcionalidades e ações que não existem. Vou dar um exemplo, tá? Desde coisas mais simples, como um script que vai pegar um CNPJ que tu coloca lá dentro do CRM, ele vai preencher as informações da Receita Federal, até aplicativos complexos como uma ferramenta de calculadora de peso, por exemplo, para uma nutricionista adquirir leads, sabe? Então, tipo, dá para criar tudo isso daqui aqui dentro. O Assist já falei, que é a parte de acesso remoto, Lens também, de realidade aumentada. A parte de BI, cara, aqui é uma virada de chave muito grande para quem usa Power BI e ClickSense, por exemplo, que são duas ferramentas caras pra caramba, tá? E é sempre preciso ter um engenheiro de dados, né? Alguma consultoria especializada para fazer qualquer tipo de edição dentro dessas ferramentas. O Zoho Analytics, ele compete diretamente com essas ferramentas e ele é extremamente mais fácil de trabalhar, tá? Com tabelas, basicamente, tu precisa integrar as tuas fontes de dados e, basicamente, eu consigo trazer fonte de dados de qualquer lugar e cruzar com qualquer outra fonte dentro do Zoho Analytics e criar meus próprios dashboards, né? Então, não preciso ficar refém dos dashboards das próprias ferramentas e eu posso criar as minhas análises ali e predições, tá? Data Prep é uma ferramenta mais voltada para ETL, limpeza de planilhas, né? Então, ele tem algumas funções ali que higieniza planilha, limpa dados, né? Organiza de forma mais rápida e estrutura essas informações. O Embedded BI aqui é uma ferramenta que dá para... Tem muita empresa que vende serviço de BI, né? De criação de dashboards, etc. O Embedded, ele trabalha com Analytics e ele é uma versão white label, né? Que, por exemplo, eu sou uma consultoria, eu faço dashboards e tal, né? E vou vender para um cara um dashboard, né? Tipo, ele me diz exatamente o que ele quer, a gente monta o dashboard e ele fica lá com a login dele e tal, tudo bonitinho para ele. Só que no final das contas é o Zoho Analytics que está por trás, tá? Então eu consigo também revender serviços de BI, de análises e de dashboards. Gerenciamento de projetos. Projects, ele é um concorrente direto de Trello, Asana e todas essas ferramentas de gestão de tarefas, tá? Muito completo, extremamente prático de usar, então dá para criar tarefas, subtarefas, botar tempo, gráfico de Gantt, né? Tem todo esse timesheet também do início da tarefa, quando que finalizou, então dá para ter todo esse controle, dá para calcular horas também, né? Quando tem horas envolvidas pelo profissional ali. O Sprints, ele é parecido com o Project, só que ele é mais voltado para a galera de TI, então ele é um concorrente direto do Gira. Então, no Sprints aqui tem toda a parte de metodologias ágeis, né, história e tal, e as tarefas dentro dessa história, bugs, etc. Então, dá para fazer toda essa gestão aí da galera de tecnologia, também com custo por hora, né, às vezes é vendido para um cliente, né, o custo de hora dá para calcular aqui pelo próprio Sprints. Aqui o Bug Tracker é uma ferramenta sabe quando tu entra numa ferramenta, num SaaS, numa plataforma, e tem lá, tipo, reportar bug, reportar erro e tal? Essa ferramentinha aqui faz isso, tá? Então, ele faz toda a gestão desse bug, né? Resolução desse bug, relacionamento ali com quem que abriu esse ticket de bug e tal. Ele não é como o Zoho Desk, né? Então ele é mais para bugs, específico para bugs, né? Então ele faz toda essa gestão e é bem útil. O DAP aqui já falei também, né? Que é a parte de aprendizado das ferramentas Zoho. Creator já falei, Zepmail. O Flow é um concorrente direto de Zapier, Make, né? Não vou arriscar falar de N8N, porque o N8N ele já está num nível superior a essas ferramentas de plug and play,
mas o Flow, ele conecta basicamente ferramentas com outras ferramentas, não só ferramentas Zoho, né, mas outras ferramentas, como redes sociais, como outros CRMs, outras ferramentas de desk, e etc. Não tem a gama de ferramentas como tem o Zapier e o Make, tá? Mas ele é extremamente mais barato que essas ferramentas e é muito mais questão de versatilidade, né? Tipo, não adianta nada que nem Zapier, tem 7.000 ferramentas integradas lá, só que tu precisa integrar, sei lá, 4, 5. Então, não faz muita diferença. E às vezes essas 4, 5 tem no Flow aqui, tá? O Office Integrator é o que eu falei para vocês, é meio que o LibreOffice dos pacotes ali de ferramentas. Data Prep já falei também, que é de ETL e limpeza de planilhas e tabelas. O Embedded também. E acho que por último aqui, o IoT, que é uma ferramenta para integrar soluções de internet das coisas, né? Então, às vezes tem uma casa aí que tem placa de energia solar e sei lá, uma porta eletrônica, né? E daí tu consegue embedar tudo isso dentro do IoT aqui, e daí tu consegue fazer essa gestão. Faz gestão de carga energética, né? De água, né, desde que tenha, né? O IoT dentro das torneiras, do gás, da luz, né? De todo esse monitoramento das coisas dentro de casa. E ele cria painéis ali, tu vai integrando e tu consegue fazer todo o acompanhamento de como que tá a tua casa, o teu negócio, pode ser uma indústria, né? Pode ser ferramentas, máquinas dentro de uma indústria ali, tu faz todo esse mapeamento de como que tá essa solução. Gente, chegando aqui no final, né? A gente acabou passando uns minutinhos aí, mas é que realmente a gama é muito grande de ferramentas da Zoho aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. E eu respondo, senão esse vídeo aqui ele vai no YouTube também, então a gente vai subir lá e vai compartilhar com todo mundo que não conseguiu participar ao vivo aqui. E a ideia principal desse primeiro aqui era ampliar um pouquinho a visão de todo mundo, né, sobre as ferramentas Zoho, né, fugir um pouquinho do que é o tradicional, o que tem de prateleira aí dessas ferramentas, e mostrar que realmente existe uma segunda via tão boa quanto e incrivelmente mais barata também. E mostrar que tem profissionais, né, assim como a própria WebPick tem vários outros parceiros, Zoho também, cada um dentro do seu segmento, cada um dentro do seu ICP, conhecimento dentro das ferramentas, né, e que é possível também fazer a implementação sozinho, só que com a ajuda de uma consultoria especializada é muito mais rápido, prático e dá menos dor de cabeça, tá? Então, no próximo webinar, na quarta-feira que vem, que vai ser dia... Deixa eu olhar meu calendário, dia 6 de maio, a gente vai falar sobre os pacotes, porque daí vocês vão ver que também quando tu vai para a terceira solução Zoho separada, né, a la carte, que a gente chama, às vezes, se ele estiver dentro de um pacote, é muito mais barato contratar um pacote e ter uma estrutura completa ali de Zoho do que contratando ferramentas separadas. Então, a gente vai começar a entrar dentro dos pacotes, depois pacote por pacote ali, e depois a gente começa a série de lives justamente abrindo um pouquinho mais essas ferramentas, olhando por dentro ali, criando coisas junto e mostrando a usabilidade na prática, tá bom? Então, gente, agradeço aí a presença de todo mundo e espero que tenha sido produtivo para todo mundo, assim como foi para mim também. É um prazer compartilhar um pouquinho mais de conhecimento e as próprias ferramentas Zoho. E quarta-feira que vem a gente se vê nesse mesmo bate-canal e nessa mesma bate-hora. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Feito, gente. Boa tarde. Boa tarde.